aqui com as minhas perguntas prontas. Esse é perfeito, maravilhoso. Assim a gente combina. Você aí no relógio das 12 casas, eu aqui no Milênio de Prata, né? Então tá tudo certo. Vou começar, então, agradecendo a sua presença, a sua disponibilidade, né? A gente sabe que a vida aí de editor é corrida, então muito, muito obrigada por estar aqui, viu? Letícia, eu que agradeço. Já era um encontro que já deveria ter acontecido antes, né? Mas estou super feliz de ter dado certo. Eu estou aqui para falar um pouquinho aí da Eternal Edition, que está sendo mais eternal do que a gente poderia imaginar. Pois é. Então, a minha primeira pergunta é mais ou menos relacionada ao que você acabou de mencionar, né? Porque quando essa nova edição foi anunciada em 2019, lá na Anime Friends, vocês chamaram de Eternal Edition. Ela vai ser oficialmente chamada de Eternal Edition ou a gente vai conseguir aportuguesar aí para edição eterna? Olha, na altura do campeonato, se a gente fizer qualquer alteração, é um retrocesso no processo de aprovação. Então, Entendi. Imagino não, vou te dar uma certeza. E a não ser que a Kodansha peça alguma mudança, ou a Naoko Takeuchi peça, enfim, mas Sailor Moon Eternal Edition, tá assim na capa que tá sendo aprovado e tudo. Então, é assim que chamaremos ela oficialmente a partir de agora. Então, assim, teve uma versão digital do primeiro capítulo que foi disponibilizada alguns meses, um pouquinho tempo antes do anúncio oficial, em 2019, né? Que foi lançado junto com o projeto de 25 anos de Sailor Moon. Tinha outros 9 idiomas como o primeiro capítulo disponível para ler online, né? E ali, naquela edição, a gente via que vocês estavam utilizando ainda a mesma tradução que foi utilizada nessa edição aqui, Deluxe, que vocês lançaram em 2014, com algumas pequenas alterações ali, como o transformar para o transformação. O que a gente pode esperar em relação à tradução da edição da Eternal Edition? Vocês vão continuar utilizando a tradução que na época foi feita pelo Arnaldo Masato Oka? Sim, a base da tradução é essa. A diferença é que ele vai passar por uma nova edição, uma nova localização, que inclusive você muito gentilmente ajudou a gente já, né, com isso, questão de golpes e tal. Porque Sailor Moon, desde a sua chegada ao Brasil, mais ou menos parecido com o Cavaleiro do Zodíaco, né? Por causa da origem da dublagem, né? A língua que foi usada para tradução para o português, tinha uma série, não vou chamar de erros, mas escolhas, né, da época, e aí depois mudou de estúdio, virou uma outra localização, então sempre gerou muita polêmica. Então a nossa ideia padronizar e trazer os golpes, os famosos, os conhecidos, como o pessoal conhece desde a Gota Mágica e depois da parte que passou pela BKS e, eventualmente, algum ajuste de alguma coisa que estivesse muito errada. Mas a ideia é não manter uma terceira versão como foi mantida na primeira versão do mangá aqui. A gente quer padronizar. De novo, mais ou menos como o que eu fiz com o Cavaleiro do Zodíaco. Existe uma padronização. Há quem queira despadronizar, sempre vai ter alguém que quer mudar para falar, olha, eu que fiz, olha, agora tá mais certo. Tá tudo certo, tá tudo bem. Mas a nossa função, minha função agora, foi promessa de campanha até, é deixar, né, os termos, os golpes, como o pessoal sempre quis, como o pessoal sempre pediu. Entendi. Porque nessa tradução a gente também tinha algumas variações ali, principalmente em relação ao nome de organizações e ao nome de certos objetos, às vezes, que às vezes era mantido em inglês, às vezes era traduzido, como por exemplo, o Dark Kingdom, que nessa edição aqui foi chamado de Reino Sombrio. E aí mais tarde, quando a gente chega lá no segundo arco da história, a gente tem o clã Black Moon. Algumas coisas foram adaptadas para o português, outras não foram, né? Então, nisso tudo aí, vocês estão fazendo um trabalho de revisão, então, para tentar chegar a um termo comum. Sim. Que foi uma outra equipe que fez. Sim. Tá?
mas agora a ideia é padronizar, deixar tudo padronizado para não ficar, não ter essas incoerências. Entendi. Mas olha, a equipe da época é excelente. O Oca, que é o tradutor, dos melhores tradutores que a gente já teve. Hoje ele até é difícil ele pegar alguma tradução, ele trabalha mais como intérprete, e é um cara que conhece muito de mangá, né? Conhece bastante Sailor Moon. E às vezes no processo ali, a gente tem prazo, né? Então você fica ali naquela pressão. Não é querer passar pano, tá? É que eventualmente pode acontecer, né? Mas agora que já teve essa primeira edição, a gente vai deixar tudo padronizado, tudo bonitinho. Ah, que bom, fico feliz. Na época do anúncio, você já tinha dito que já estavam num processo de aprovação e que você disse que a autora estava sendo muito meticulosa, que ela estava revisando cada uma das páginas, né? E desde lá muita coisa aconteceu, né? Desde 2019 a gente teve, inclusive, uma pandemia. E aí, em relação às aprovações, eu tenho 2 perguntas. Então, a gente vamos por parte. Primeiro, eu queria que você nos contasse como que a questão da pandemia afetou os planos da JBC em relação a Sailor Moon, em relação ao processo de aprovação, e se isso aí ocasionou alguma paralisação ou algum entrave aí que realmente tenha prejudicado. Não, com certeza, parou tudo, né? Não só Sailor Moon, como absolutamente tudo que a gente estava fazendo. Essas aprovações mais complexas, como Sailor Moon, Náusica, travaram, porque não tinha só a questão da pandemia, né, do Covid, das pessoas não poderem sair, mas mesmo quando foi abrindo, aos poucos tinham questões lá do Japão, os Correios do Japão, eles demoraram muito para abrir, para receber e enviar. Então, foi além do tempo, né? Então, nesse meio tempo, nesse período, ficou absolutamente tudo parado. Até as coisas normalizarem, até a gente poder voltar à aprovação, retomar o processo, a gente perdeu aí pelo menos esses 2 anos, com certeza. Porque Sailor Moon, posso aproveitar e explicar qual é o processo de aprovação? Uhum. É assim, a gente recebe os arquivos, a gente faz a diagramação, e no caso de Sailor Moon, eles quiseram ver, geralmente é só capa e página de copyright, onde tem indicação de copyright. Esse é o comum da aprovação. Eventualmente, você tem que aprovar páginas coloridas. Agora tem algumas editoras que estão pedindo o miolo inteiro. Eles querem aprovar página por página, querem ver como está a distribuição de páginas, principalmente das edições bigs, né? As edições 2 em 1. Então acontece com Haikyuu, por exemplo, não tem página colorida, mas a gente tem que mandar todas as páginas, né? E junto o que a gente chama de espelho, né? Que é meio que um layout, né? Da paginação, onde vai cada página, onde vai ter a quebra de um volume para o outro, né? Onde seria, na verdade, a junção. Então eles querem ver como está essa distribuição, como ficaram as últimas páginas. Eles querem ter esse controle. No caso de Sailor Moon, era a sobrecapa, a página de copyright e todas as páginas coloridas. No início, a gente achou que ia ser tranquilo, porque a gente está seguindo o mesmo layout, nós vamos usar os mesmos efeitos especiais que tem. Na verdade, aquele glitter, a edição brasileira, muito provavelmente vai ficar mais interessante do que a japonesa, porque o glitter que a gente tem aqui é mais brilhoso, né? Você consegue ver mais, né? Que a edição japonesa, dependendo da capa, você tem que dar uma forçada ali, né? Bater, a luz tem que incidir direito, não é? Então, vai ter um realce, porque é o efeito que a gente tem aqui, né? E aí, assim, alguns detalhes, não pode ter nada na capa além do logo, o nome da autora e o economista, não pode nem ter o logo da JBC. Isso é um padrão no mundo, tá? E aí, o maior problema são as páginas internas,
E eles usam, geralmente, 6 cores. E aqui a gente usa 4 cores. E mesmo a gente usando as 6 cores, mesmo, você sabe, você tem experiência em arte, né? Mesmo usando as 6 cores, é difícil chegar, deixar absolutamente igual como eles querem. Porque o que acontece? A edição que a gente recebe como referência é uma edição que já rodou, já tomou luz, né? Já teve um desgaste natural. Existe uma variação entre as próprias edições japonesas. Então, a gente vai seguindo o que eles querem. E aí, a gente faz todos esses ajustes, aí a gente faz a aprovação digital. Uma vez feita a aprovação dos arquivos digitais, a gente tem que tirar as provas digitais impressas. Aí a gente manda pelo correio para eles. Aí eles dão um ok ou pedem correções. Aí eles pediram correção, a gente tem que tirar mais um jogo de provas digitais e mandar para eles. E esse jogo de provas digitais não é se apertar o botão aqui da impressora, a impressora te dá essas provas digitais. Você tem que mandar para um birô, ou você tem que mandar para uma gráfica, aí eles fazem, é um processo mega caro, tá? E aí vem, e não é assim, estou mandando hoje, segunda-feira já está aqui. Não, leva um tempo que a gente tem que ajustar as cores lá também, e é uma impressão digital, que tem uma diferença também no tipo de impressão em que vai alterar as cores. Então a gente tem que fazer esse ajuste para ficar igual ao arquivo, imaginando que a calibragem da tela de quem está aprovando também está próxima da nossa. Tem o detalhe da tela, né? A calibragem altera bastante. Bastante. Né? Você pode abrir o mesmo arquivo, né? Aqui, eu estou no notebook, e numa tela grande aqui conectar, dá diferença. Aí a gente recebe as provas digitais corrigidas, mandam para eles. Se tiver alteração, todo o processo de novo. A hora que eles falam, essas aqui estão ok, a gente vai para o prelo. O que é o prelo? É praticamente como o mangá vai ser impresso no mesmo papel, na mesma gráfica, com os mesmos efeitos especiais, e é um processo mais demorado e mais caro, porque as gráficas brasileiras não estão acostumadas a fazer esse processo. Porque o que custa, o que encarece também mais o processo de impressão, são as entradas na impressora, na gráfica, que é uma impressora monstra. A gente já mostrou nas redes sociais da JBC, lá do Náusica, quando já está aprovado, está imprimindo, é um negócio gigantesco e vai sair. E aí, antes você, não é também, tá aqui o arquivo, imprime, roda, entrega. Lá a gente tem que fazer o ajuste das cores para elas, todas as cores estarem iguais às cores do arquivo da prova digital. Então a gente vai lá, e isso leva um tempo, que aí faz 500 capas. Falta aqui o cabelo da Usagi, não tá legal. Vamos lá, arruma um amarelo. Tá, aumenta aqui o magenta, diminui o cian, roda de novo. Agora saiu o azul do uniforme, ficou verde. Então tira o amarelo de novo, entendeu? Até ficar igual. É um processo que passa o dia acertando capa. Aí a gente faz esse prelo. Aplica o verniz. Essa capa da Sailor Moon, cadê? Eu tenho ela aqui também. Ela tem cor especial no logo, onde está Sailor Moon, em japonês, tá? Onde está o seu indicador, né? Aí, onde está escrito romanizado Sailor Moon é uma outra cor especial, prata, né? Ela não tem sobrecapa, eu falei sobrecapa, mas ela não tem. Aqui, na orelha, abre do outro lado. Aqui. Isso. É cor especial aí. Aí é uma cor especial. E esse verniz, que aqui, se você mostrando não aparece tanto, ainda tem esse verniz de glitter que vai por cima. Só que aí, o que acontece? Além de todas as cores aqui, se você alterando uma cor aqui, você altera todo o conjunto lá na hora da gráfica, o que acontece? Isso eu aprendi recentemente com o Náusica. A hora que você aplica esse verniz,
esse verniz, ele não é 100% transparente. A película dele ou tem um leve tom de cinza, ou quando ele é fosco, ele tem um leve tom creme. E aí, a hora que você vê a impressão sem o verniz, é uma cor. A hora que você aplica o verniz, altera porque você está colocando ou cinza, ou preto, ou creme, amarelo. Aí, ou clareia ou escurece. Então, a gente tem que fazer o ajuste da máquina, das cores, já prevendo que ainda vai ter essa leve alteração. Feito isso aqui, a gente manda para lá. Aí eles aprovando, beleza. O que está pegando agora, para ser muito sincero? A página mais complicada. Vamos descobrir a página mais complicada, meu Deus do céu. Vocês vão entender o dilema agora. Eu não sei se eu vou levar bronca de contar tanto, mas... Ó, é que não tem numeração, né? Mas eu acho que eu consigo... 21, 22, 23, 24, página 125. Essa aqui? Essa mesmo. E eu não sei porquê, mas o meu instinto, na hora que tu me falou que era uma página lá dentro que tava complicada, eu olhei assim, esse rosa... Então, o rosa é Pantone, o vermelho é Pantone, o azul, atrás da Mercury, é Pantone. Eu acho que só o lilás, atrás do namoro, é lilás. É lilás, mas não é Pantone. Só que aí o que acontece? Você tem que aplicar essas 6 cores aí. E você tem que deixar nesse mesmo grau de vibração de cada um. Você tá vendo que o rosa é um pink, o vermelho é um vermelhão, só que o azul é mais claro, mas é um azul, é uma cor mais fria. E são todas as bases das cores primárias. Se você muda qualquer coisa nelas, por exemplo, e a gente tem o cabelo amarelo ali da da Serena, né? Se você mexe em qualquer uma dessas cores, altera cada um dos quadros. Então você acerta o rosa, altera o vermelho. Você acerta o vermelho, altera o cabelo. Você altera o cabelo, muda a cor do uniforme e muda o fundo da Mercury. Então, é complicado. E aí, a hora que você coloca, ajustamos, a gente coloca ali lado a lado, com a edição original, que é igual essa que você está usando e que eu estou usando, tem diferença. Aí você pega, a gente tem umas 3 edições lá, a gente pega as edições, tem diferença. Tem diferenças pequenas, às vezes tem uma lá que pegou muito sol, que já veio assim do Japão, você não consegue nem usar de referência, porque as cores já não existem mais. Mesmo essa aqui vai desgastando, né? Que aqui também tem Pantone, se eu não me engano, aqui nesse lilás aqui todo, ainda tem essa cor especial, e talvez o cabelo dela, na verdade, acho que aqui tem nas 7 cores, viu? Eu já nem lembro, mas eu acho que tem no cabelo dela, no fundo ali da lua, além do bronze, além do prata e do verniz. Meu Deus. É complexo. A gente já teve de prova que tinha sido aprovada, aí pediram um novo jogo, a gente usou igualzinho mesmo, 7 igual, e pediram alteração. Mas como assim essa parte final? Vocês já tinham feito e aí eles pediram alteração e... Eles aprovaram, aí a gente... Ó, tá, essa página A, B estão aprovadas. Modifica a C e a E. Tá bom, beleza. E aí depois, quando vai revisar, pede de novo a... Então, aí a gente mandou só as que eles pediram correções. Aí chegou lá, não, a gente quer todas. Tá, aí a gente tirou as aprovadas, mandando igualzinho. Não, essas aqui agora tem mudança. E é muito diferente esse processo de aprovação com a Naoko em si do que em relação a outros autores? Tem coisas particulares que ela pede que ninguém mais pede, assim? Não. Assim, é um processo comum. O pedido é que fique igual à edição japonesa. Se aproxime o máximo possível da edição japonesa. E a gente está trabalhando para... Porque papel é diferente, gráfica é diferente, tinta é diferente,
Só o código é igual, né? Porque as tintas têm um código. Então, a gente está trabalhando nisso. Sim. A própria tecnologia de impressão aqui é diferente, né? É diferente. E aí a gente foi ver o papel que usa na edição especial, e a gente descobriu que é um papel que é fabricado no Brasil. Olha! Mas não tem no Brasil. Como assim? Feito no Brasil e não tem no Brasil! Oh. É um papel feito pro Japão, para algum outro lugar. A gente fala, não tem no Brasil? Não, a matéria-prima inteira é aqui brasileira, é desenvolvido aqui, só que não tem disponível no Brasil. Não existe nenhuma produtora aqui. A Suzano, no caso, né, não tem esse papel, né? E aí tem que importar de lá. Aí vai custar R$500 essa edição. Se a gente for importar. Então aí vocês procuraram um similar ali que pudesse... Isso. Tem que ter um papel branco, tem que seguir. Né? Esses kanzenbans, vamos chamar assim, essas edições especiais, definitivas, eles pedem para ser até o papel igual. Né? Não chegou a ponto, igual do Náusica, da gente ter que mandar provas do papel, provas da tinta. A gente teve que passar por essa aprovação com o Náusica. Né? Mas o Náusica andou bastante. A gente já está no volume 3 agora. Está rodando o volume 3. Né? A gente são 7 volumes. Faltam alguns pouquíssimos detalhes, mas detalhes parecidos até com o Sailor Moon. Até eles mandaram um material novo agora pra gente, que está completamente diferente do que eles tinham mandado antes. Aí a gente tem que ajustar, tem que chegar lá. O mundo do licenciamento, o mundo do material oficial é isso. E ainda passando pelo autor, não sei, nem se foi você que deu a notícia, que a edição da Polônia de Sailor Moon, depois de 7 anos de aprovação, saiu. Foi a Biblioteca Brasileira de Mangás. Não é? Saiu. A gente tá com 4 anos já. Não, olha, de repente, quem sabe aí comece a liberar, né? Porque a gente sabe que, de certa forma, a vida da Naoko, ela é bastante ocupada, né? Ela é casada com o Togashi, que tem o problema de saúde, né? E ela também gerencia algumas coisas das marcas dele, né? Tava envolvida no processo dos filmes agora de Sailor Moon Cosmos. Talvez tudo isso tenha vindo dela meio cheia. Como é que é a disponibilidade para conversar com ela? Vocês falam direto com ela ou direto com o editor dela? É só a editora. É só a editora. Fala diretamente com a Kodansha, e a Kodansha internamente passa para a equipe dela, e da equipe dela acho que nem chegou nela, para ser muito sincero. Né? Aqui, por exemplo, o Katsuhiro Otomo tinha um comitê. Né? Então a gente mandava, processo igual de Sailor Moon, de prelo, de provas digitais. Então ia tudo para a Kodansha mandava para esse comitê, para a equipe do Otomo, e aí o Otomo fazia a aprovação final. Imagino eu que deva ser a mesma coisa com a Naoko. Principalmente por ela ter todos esses afazeres, não dá para calar, já tem que chegar mastigado para ela. Imagino eu que seja assim, pode ser que seja absolutamente diferente, só ela esteja olhando lá e pedindo. Então o contato de vocês, principalmente, é sempre através só da editora, né? Eles chegam a fazer já alguma pré-aprovação ali, ou eles só recebem e encaminham pro comitê dela, para ela? Fazem. Eles já fazem uma primeira triagem. Entendi. E nesse sentido, vocês já chegaram a trabalhar mais de uma das edições para ir adiantando as aprovações, ou ainda estão na aprovação do primeiro volume? Só o primeiro volume. O que disseram, isso pode mudar, é que só o primeiro volume ia ser assim demorado, no sentido de pedir tanto material e tudo mais. Mas eu não sei. Não dá para ter certeza. Dragon Quest, por exemplo, era para aprovar 5 primeiras capas de uma vez. Era o que estava acordado. Aí eu mandei as primeiras 5 capas, eles pediram todas as 25. E desde então estamos em aprovação eterna também. Não tem como escapar. Entendi. Já pediram, ó. Não está parado, é que quem não está acompanhando tem uma sensação de, nossa, mas que demora, eles não mandaram lá, não falaram nada ainda.
Não, já tivemos umas 10, 15 idas e vindas de material, né? E vai gerando custo, vai demorando, todo o material que a gente vai usar encarece. Então, tem um monte de coisa que impacta, né? Que a gente gostaria de ser mais rápido para evitar isso. E é uma edição de luxo, né? É uma edição, talvez tirando o Kanzenban de Cavaleiros por conta da capa dura e que tinha ali, não tinha cor especial, mas tinha um hot stamping ali na estrelinha de Senseiya, né? E tinha páginas coloridas e tal, mas foi uma aprovação super rápida, de boa. Talvez seja a edição mais luxuosa da JBC, seja exatamente essa Eternal Edition, pela quantidade de efeitos, né? Do glitter, cores especiais, páginas coloridas, né? E as páginas coloridas, elas não estão num caderno só. Isso também parece, porque aí, na verdade, você roda o mangá inteiro em máquina para miolo colorido. E, na verdade, algumas páginas são coloridas e a grande maioria é preto e branco. Só que é como a cobrança é como se fosse tudo colorido. Nossa! Então tem vários detalhes aí. Entendi. Vocês ainda planejam lançar a edição digital do mangá, o e-book do mangá, juntamente quando finalmente sair a publicação? Sim, mas não dá para dizer agora. A gente tem que primeiro liberar a edição física, ver como vão ser as próximas aprovações, vão ser demoradas e vão ser rápidas, e aí a gente vê o que se é possível ou não fazer a versão digital também. Entendi. É sempre interessante ter a versão digital também, mas tem que passar também por essa série de aprovações, ver se pode, tem autores que querem, tem autores que não concordam com o digital, só querem o impresso, então... porque uma coisa de cada vez. Porque na época do projeto, do anúncio de 25 anos, que agora já é 30 e alguns anos, né? Tá sempre já mais atrasado. Na época, o objetivo deles era lançar a versão digital dos mangás em 10 idiomas, né? Então, e isso não foi pra frente. Assim como não foi... também tá parado, por exemplo, a edição Alcola, que ia ser lançada digital no Japão, só tem versão em japonês, né? Eles lançaram 4 volumes e já faz, eu acho que mais de 1 ano e meio, 2 anos que tá parado também, né? Não tem terra, não tem jeito. Não progrediu também. Não tem jeito. Seria meu sonho se a gente pudesse ter essa versão aqui impressa, né? E a versão digital na versão colorida, né? Mas aí... A colorida. Assim, isso seria um sonho. Contrato, é tudo diferente, é outra negociação. Sim. É diferente. Entendo. Tem que ver se vai estar disponível para o Brasil, tem uma série de coisas. Nesse processo de aprovação, você me falou que vão várias aprovações digitais lá para o Japão e tudo mais, e aí chega um momento que vocês enviam a prova física, né? De prova física, vocês... Não tudo. Não tudo, mas assim, não prova tudo. Física da capa, das páginas ali que foram pedidas, né? As provas digitais, físicas e também o prelo ali da máquina para eles verem como vai ficar a impressão final. Entendi. E desses materiais físicos que vocês já tiveram que mandar, vocês já mandaram muitas para fazer a aprovação? Foi muita coisa já? Muita coisa. Então... Eu não sei nem contabilizar, mas foi muita coisa. Cada vez que a gente chega lá na pessoa de produção, de fluxo, ela meu Deus, será que agora vai? Ela já dá aquela descarga de ansiedade. Já dá o gatilho. Obviamente que a gente quer lançar o mais bonito possível, tudo aprovado, lindo, maravilhoso, mas a gente sempre tem expectativa de lançar rápido, né? Seja o quanto antes. Né? A JBC se propõe a anunciar, né? E geralmente já, olha, em tal data. Né? Naquele momento a gente tinha em tal data. O mangá está editado, revisado, aprovou, a gente vai imprimir. Só que
tem que esperar, tem que passar por toda a aprovação. Entendi. Então, assim, só para encerrar, eu queria te perguntar, no geral, como que tem sido a experiência de trabalhar, de tentar fazer essa edição e quais que são as expectativas aí para o futuro? Trabalhar com Sailor Moon é uma delícia, né? Não é a minha primeira vez, né? Porque eu tive a oportunidade de acompanhar a dublagem lá na Gota Mágica, lá no lugar, lá mesmo, o elenco original na época, né? Eu acompanhei não só Cavaleiros do Zodíaco lá na Gota Mágica, mas acompanhei Sailor Moon, Guerreiras Mágicas, The Rei Earth, até Super Human Samurai eu acompanhei lá. Eu estava sempre enfiado lá, né? Tenho que agradecer isso ao Mário Lúcio, lá, que era o dono da Gota, e o Baroli, né? O Gilberto Baroli, que era o diretor da casa, e autorizou, deixou ficar lá acompanhando. Foi uma experiência incrível. Aí depois eu fiz a coleção de cards Sailor Moon, que eu nunca vi na vida. Eu vi umas coisas picadas aí da Multi-Editora, eu que fiz para eles. Uhum. Foi o primeiro produto mesmo assim oficial, foi essa coleção de cards. Eu não estava na JBC na época da primeira versão do mangá, mas, poxa, a hora que veio o Eternal Edition, quem não quer trabalhar com Sailor Moon, né? Fazer um mangá tão importante como esse, tão querido como esse, né? E eu lembro que logo que eu voltei, eu recebi e-mail: Marcelo, aproveita, refaz aí os golpes, faz uma nova edição. Eu falei, gente, mas não é assim, eu não sei como foi a aprovação, né? Por mim, por exemplo, eu deixava tudo localizado, colocava Serena, mas é uma ordem padronizar os nomes no mundo inteiro. Então eu não sei quais foram as exigências, os pedidos da editora para essa primeira versão, né, do mangá. Pode ter sido alguns impeditivos. Enfim, e na época era também uma virada de geração, vamos dizer assim. Foi um momento que não queriam mais, o público não queria mais a localização em português, e estavam pedindo, a grande maioria, tá? Não estou falando de Sailor Moon, a localização mais próxima, não era nem localização, uma tradução mais próxima do original, questão de nomes, e isso repercute até hoje, né? Se você pegar o Kanzenban, agora o Aidban e no Yasha, tá Narako e Miroku. Eu, particularmente, preferia Naraki e Miroku, mas o público, os leitores, existia um pedido maior, especificamente desses nomes, de deixar original. Então, ok, vamos deixar original. Entendeu? Cavaleiros do Zodíaco teve uma discussão gigantesca lá interna para ver se a gente deixava os nomes originais ou já localizados como todo mundo conhecia. Acabou ficando como todo mundo conhecia, porque Cavaleiros é meio um mundo à parte, né? No Brasil. Né? E aí Sailor Moon tem essa questão, os nomes não tem como mudar. É tudo original. Agora, os golpes, a gente tem abertura para trazer de volta como o pessoal queria, como o pessoal pediu, e, de certa maneira, é uma forma também de diferenciar as duas versões. Então, tem a edição com uma nova tradução mais próxima do original, e vai ter agora a versão com os golpes, como o pessoal conhecia por conta da dublagem. Todo mundo fica feliz. Sim. Que bom. Fico feliz aí. Eu desejo que vocês consigam vencer esse desafio, né? Porque é uma luta diária. Sailor Moon nos ensina ali que a gente tem que enfrentar os monstros dos dias, né? Então todo dia é uma luta, uma batalha. E esperamos que, já que a Polônia teve finalmente a sua aprovação, que a nossa também esteja pra vir, né? Porque seria tão bom. Em nome da Lua vai sair. Isso aí. Estamos aí na torcida orando pra Torre da Lua para que isso aconteça. Então, muito obrigada. Oi, espera só um pouquinho antes de você fechar esse vídeo. Eu queria fazer algumas considerações
finais. Primeiramente, queria agradecer mais uma vez ao Marcelo pela paciência e pela disponibilidade de conceder essa entrevista. Queria pedir um pouquinho de desculpas porque essa entrevista foi originalmente gravada em novembro de 2023. Eu tive problemas na edição que eu só consegui resolver agora. Então, ao mesmo tempo que eu peço desculpas ao Marcelo pela demora para a publicação, eu agradeço a paciência e espero a compreensão que, pelo menos, conseguiu se resolver e agora tá aí no ar. O que isso ocasiona? Ocasiona que pode ser que aquela página que o Marcelo cita durante a entrevista, que eles estavam travados para fazer os ajustes de cores na impressão e tudo mais, talvez pode ser que a editora já tenha resolvido, e espero que sim, e pode ser que a editora esteja aí um pouquinho mais avançada nesse processo de aprovação da edição Eternal de Sailor Moon. Ainda assim, esse vídeo é bastante importante, principalmente em dois aspectos. Primeiro, que é importante a gente ter uma noção melhor de como é que se dá esse processo de aprovação, saber que a comunicação da JBC é entre a JBC e a editora Kodansha, que a própria editora Kodansha, a editora japonesa de Sailor Moon, é quem faz muito desses ajustes, dessas aprovações de cores, e quando uma etapa é aprovada, ela vai sendo levada a outras instâncias. Então eu espero que se esclareça um pouco essa piada de que a Naoko não tá deixando a publicação acontecer no Brasil e que não é só uma questão de não querer, é uma questão de que as etapas vão sendo feitas e que a gente tem aí todos esses pequenos problemas e todas essas questões e parâmetros para corrigir. Essa dificuldade que se tem no ajuste das cores me lembra muito uma entrevista um pouquinho mais antiga que o editor Asano Fumio deu, o editor da Naoko, falando que lá nos anos 90, eles tiveram que desenvolver uma impressora nova, onde eles pudessem adicionar um cartucho de tinta especial só com o rosa fosforescente da Naoko, porque eles não conseguiam fazer ajuste de cores. Então, se nem lá no Japão, nos anos 90, eles conseguiram resolver isso de uma forma simples e tiveram que desenvolver uma nova tecnologia para isso, essa questão das cores das impressões da Naoko são uma questão até hoje e no mundo todo. Não é só no Brasil que a publicação demorou para sair. O importante é que está sendo feito um bom trabalho de ambas as partes, da editora brasileira e da editora japonesa, para trazer para a gente o melhor produto possível. E eu espero que esse vídeo aí também sirva pra gente celebrar um pouquinho os 10 anos da publicação dessa edição que a JBC publicou em 2014 no Brasil. Essa edição tá fazendo 10 anos e ela foi originalmente publicada no dia 29 de março de 2014. Teve festa de lançamento e tudo, e foi um grande dia para a comunidade Muni aqui do Brasil. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Essa entrevista e outros vídeos aqui no canal só são possíveis de chegar até vocês graças aos membros do nosso clube de membros do Apoia-se. Se você curte Sailor Moon, se você curte os conteúdos que eu produzo aqui nesse canal e nas outras redes sociais, por favor, considere a possibilidade de se juntar ao nosso clube de membros através desse endereço aqui. Você pode escolher a sua faixa de doação mensal e fazer parte do nosso clube, onde a gente vai ter um contato bem mais próximo, a gente vai conversar todos os dias praticamente, a gente vai estreitar nossos laços de amizade, você vai ficar sabendo de coisas de bastidores, você vai receber conteúdos exclusivos e você vai poder fazer amizades aí com outros Munis num ambiente super saudável. Além, é claro, de ajudar a manter as luzes da minha casa acesa. Então, muito obrigada a todos os apoiadores, em especial ao Fernando, o Marcelo, o Bruno e o Manuel, que são apoiadores na categoria Cidadão de Crystal Tóquio, e a Júlia, o Bruno e o Tchê, que são apoiadores na categoria Cosmonauta. Mas se você não pode fazer parte do clube de membros do canal, você ainda pode ajudar o canal de uma maneira muito importante, compartilhando esse vídeo, deixando seu joinha, deixando seu comentário. Comenta aqui o que você achou de mais interessante na entrevista com o Marcelo. E quem sabe, vamos fazer um bolão de quanto tempo mais vai levar até a aprovação e a publicação de Sailor Moon Eternal Edition no Brasil? Bem que podia sair esse ano, né? Para celebrar os 10 anos da publicação dessa edição aqui.
e assim a gente poder fazer o parzinho bonitinho na nossa estante, né? Muito obrigada por assistir até aqui. A gente se vê na próxima. Tchau! Senhores passageiros, sejam bem-vindos de volta à Terra. Por medidas de segurança, permaneçam sentados até que o sinal luminoso seja apagado. Passageiros em conexão para Marte e Vênus, dirijam-se à caixa de comentários para falar com nossa equipe de solo. Ao sair, confira se está deixando seu joinha e levando todos os seus pertences. Para nós, foi um prazer compartilhar esse voo interplanetário com você. Esperamos vê-lo novamente em uma próxima viagem. Obrigada por voarem com a Cosmonauta Space Line.